Olá pessoal, como estão? Hoje vou introduzir uma aula muito importante, que este caso é uma aula de álgebra linear, que essa aula governa todas as áreas de ciências nesse caso. Ele traz um raciocínio muito bom para poder compreender toda a lógica de ciência, o cálculo, matemática, sim. As operações matemáticas, que todas elas partem de álgebra. Mas hoje vamos somente nos focar muito mais em matrizes. Neste caso, vamos ver como é que nós podemos operar essas coisas de matrizes, não matrizes, como é que você precisa, o que é necessário para você dominar todos os cálculos de matrizes. Hoje vamos tentar facilitar para ti. O tema chama-se matriz. Assim, para divisão, podemos dizer que temos uma matriz quaisquer de A com letra maiúscula, de A com letra maiúscula, que neste caso pode estar de M vezes N, onde o A é a matriz, o M é as linhas da matriz e o N é a coluna, as colunas de matriz. Ok? E podemos ter que temos M vezes N, que isso junto representa a dimensão da matriz. Isso tudo representa a dimensão de matriz e podemos estar aqui dentro à procura de uma outra coisa que nós chamamos de ordem. Nós temos ordem. Na verdade, a ordem de uma matriz é o maior número entre linha e coluna. É o maior número entre M e N, assim. Neste caso, coluna e linhas. Se M for 5 e N for 2, significa que nós temos uma ordem de 5. Se nós temos M1 e N5, significa que nós vamos ter o quê? Uma ordem de 5. Não importa, pode estar aonde o número maior, basta estar lá. Então, significa que nós temos aquela ordem maior entre linha e colunas. E isso representa a dimensão, isso é a nossa matriz, onde M é linhas, N é colunas. Estamos bem? E muitas das vezes nós podemos encontrar uma matriz desta forma aqui. Na verdade, uma matriz ela pode ser representada em várias formas. Eu vou apresentar aqui, pelo menos duas delas que são muito importantes no cálculo de álgebra. Que neste caso pode ser representada desta forma, ou também pode ser representada desta forma aqui. Que nosso nível é onde que nós queremos. E uma matriz, ela pode ser uma matriz, no contexto geral, ela pode ser deste tipo aqui. Temos A1, A12, até A1N. Temos A21, A22, etc, A2N. Aqui podemos ter assim, até AM1, assim, até AN, até M1 e assim, aqui vamos ter até AMN, assim, e vamos fechar. Ok? Estamos juntos? E nós temos uma matriz de ordem N, que esta aqui é uma matriz de ordem N, que nós não sabemos
qual é a dimensão dele, mas a dimensão é n. E temos uma dimensão de mn, que neste caso não conhecemos qual é esse mn, é um número maior, muitíssimo grande, e temos uma ordem n. Então, significa que temos uma ordem n aqui. E temos uma dimensão de m vezes n nessa matriz aqui. Ok? E outra coisa que nós falamos é de termos falado de m e n, que representam o número de linhas e o número de colunas. Nós dizemos que nós temos uma coluna. São todos esses elementos no eixo vertical. Neste caso, é uma coluna, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna que está aqui dentro, quarta até n coluna. Temos linha, todos esses elementos que nós vimos aqui são linhas. Primeira linha nós chamamos da primeira linha. Segunda linha. Terceira linha. Ok. Vamos supor que nós queremos o quê? Um número que se chama A1N. Como é que nós podemos caracterizar esse número aqui? Esse número chama-se... Ela está na posição do quê? Da primeira coluna, da primeira linha, aliás, e segunda coluna. Não é? Primeira linha, segunda coluna. É assim que matematicamente pode se chamar esse número aqui. Veja como tão bonito isso se chamar aqui. Alguém já não diz que procura um número que está na posição A22, mas matematicamente usa uma linguagem sim, matemática que diz procura um número que está na primeira linha e primeira coluna. Já se sabe que esse número só pode ser isso aqui. Mas, por exemplo, se te pede para você procurar o número que se encontra no quê? Na primeira linha e primeira coluna. Já se sabe que esse número que se encontra na primeira linha e primeira coluna é esse aqui, que nós temos a primeira linha e temos a nossa primeira coluna. Tá bem? Ok. Vamos avançar. E um outro caso que podemos ter aqui dentro é a igualdade de matrizes. Igualdade de matrizes. Diz-se duas matrizes quaisquer, A e B, elas são iguais, A igual a B, se eles tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Estamos bem? Quer dizer que tem que ser da mesma dimensão. Ok. Portanto, se o A for de A, M vezes N, significa que o B também tem que ser do que? De M vezes N. Então, significa que os valores que se encontram, os elementos de A têm que ser iguais aos elementos de B. Ok? Então, um exemplo que nós podemos ter é ter um exemplo de A igual a uma matriz 1, 2, e aqui podemos ter o quê? Menos 1, por exemplo. E podemos ter aqui 0, menos 1, 1, A, esse é o A, e 0, e termos o quê? O B, aqui. O B pode ser igual ao quê? A 1, 0, 3 assim, 2, menos 1, e assim, B, 1, 0 assim. Então, vamos aplicar o princípio de igualdade de matrizes. Vamos ter, se nós temos A igual a B, então significa que no lugar de A, vamos colocar essa matriz aqui. Neste caso é 1, 0, A, 2, menos 1, I, menos I, 1, 0 assim. Que tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a matriz B, que neste caso é essa matriz aqui. Vamos ter 1, 0, 3, 2, menos 1, e aqui vamos ter B, 1, 0 assim. Ok? Como é que nós podemos dizer que essas matrizes são iguais? Essas matrizes, elas são iguais quando nós temos aqui 1 aqui é 1 aqui. O 0 aqui é 0 aqui. Então, para que esses dois sejam iguais, é necessário que esse A seja igual ao quê? Seja igual a 3. Qual é um outro ponto que não está explícito? Esse aqui.
Veja aqui. Esse I daqui e I daqui tem que ser iguais. I tem que ser igual a I daqui. E outro ponto é que esse menos I tem que ser igual a B. Menos I tem que ser igual a B. Tem que ser o mesmo valor para que essas matrizes sejam iguais. Ok? Tá bem. Obrigado. Vamos para outro ponto. Agora vamos para um outro ponto que se chama-se ponto de determinação de matriz. Como é que nós podemos determinar o tipo de matriz dentro dos nossos exercícios? Ok. Sabendo o que é coluna e sabendo o que é linha, então isso já é um ponto importante para, pelo menos, saber o que é coluna, qual é o tipo de matriz que nós temos. Por exemplo, podemos ter um tipo assim, que nós temos A1, A2, 1 assim, A2, A2, 1 assim. E no exercício pode nos pedir para nós identificar que tipo de matriz é essa aqui. É claro que isso aqui é uma matriz que só se representa do que? De colunas. Então vai ser uma matriz de colunas. Um outro ponto pode ser assim, que neste caso podemos ter A1, A1, 2. Isso já está claro que é uma matriz, é uma matriz de linhas. E um outro caso podemos ter este aqui que temos A1, 1, que isso também é uma matriz de linha e uma matriz de coluna ao mesmo tempo. Não se sabe que isso está na posição de coluna, mas ele é uma matriz em si de coluna e uma matriz de linha. Podemos dizer que é uma matriz, vou escrever assim, que M representa a matriz de linha e coluna. Qual é um outro ponto que podemos ver aqui? Ela tem ordem 1. Nós sabemos que a ordem é o maior número entre coluna e linhas. Então, assim, aqui, tanto coluna, tanto linha é 1. Então, a ordem é 1. Então, essa é uma matriz de linha, ao mesmo tempo é uma matriz de coluna. Mas começa quando já temos uma matriz desse tipo aqui. A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, assim. Não é? E o que é isso aqui? Como é que nós podemos determinar o tipo de matriz desse tipo que nós temos aqui? Essa é uma matriz de ordem 2. Não é isso? Porque nós temos o quê? A admissão. Vamos determinar a admissão daqui. Como nós temos quantas linhas? 1, 2. 2 linhas. Então vamos ter 2 aqui. 2. Assim. Temos quantas colunas? Temos 1, 2. Então vamos ter assim. Qual é o maior número aqui? É 2. Então significa que é uma matriz de ordem 2. Assim sucessivamente. Tanto começando de 3 para lá, podemos determinar da mesma forma. Não é isso? Então, fica atento. Qualquer momento nós vamos publicar mais exercícios de matemática, de física. Então, seja atento, pode perguntar qualquer coisa que você não perceber. Caso de dúvida e querer aprofundar mais a matéria, você pode ligar para o número do grupo, que neste caso é 29 89 33 7. Obrigado. Até já.